Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, quero agradecer ao nosso patrocinador, a OCB do Espírito Santo, que conecta histórias através das cooperativas. E aqui a gente também só conta boas histórias. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar, para não perder essas histórias, hein? E nosso convidado de hoje vive com a cabeça nas nuvens. E não é no sentido figurado, não, gente. Ele salta de parapente, é isso, né? Um advogado reconhecido em Linhares, atuante, inclusive, na área de LGPD. Super antenado. É com muito prazer que hoje eu recebo aqui Dr. Cleilton Mendes. Seja muito bem-vindo. O prazer é meu. Para mim está sendo uma honra e um privilégio estar nesse podcast com vocês. Eu parabenizo muito a ideia que vocês tiveram de transformar o direito em histórias. Eu acho que, antes de tudo, o advogado é um grande contador de histórias. Sem dúvida, sem dúvida. Está incrível o projeto. Não deu certo algumas vezes para eu poder vir por causa do meu filho João, mas está justificado. Eu quis estar aqui e te liguei e falei, Carla, estou me auto-convidando para poder estar. Faço questão. Não, mas a gente, né, mesmo com agenda complicada, a gente vai ajustando, não tem problema nenhum, não. E Cleilton, conta pra gente aqui, como é que começou, por que você resolveu ser advogado? Carla, assim, eu acho que a minha história ela não vai se diferenciar muito da grande maioria das pessoas que não nasceu em berço de ouro, né? Eu me lembro, Carla, com muita clareza, um dia, eu devia ter uns 12 anos de idade, eu devia estar em Belo Horizonte, minha mãe precisou fazer uma cirurgia de olho, e aí eu me lembro de estar passando 2 executivos de terno, num carro às 3 horas da tarde, e rindo, felizes. E eu falei, cara, eu não quero trabalhar dentro de um local fechado, eu quero ter um emprego como esse, em que eu possa me vestir bem às 3 da tarde, não estar dentro de um escritório, obrigatoriamente, e poder rir às 3 da tarde com o trabalho que eu faço. Eu acho que foi isso que me fez virar advogado, e hoje eu sou um advogado por paixão e por convicção, Carla. Eu amo o que eu faço. Que bacana! Mas aqui, você sabe que aqui a gente conta os bastidores, né? Porque só na série de TV que é tanto glamour, Verdade, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Para fazer a faculdade, então indo um pouco antes da advocacia, quando eu fiz 17 anos, eu passei a primeira fase da UFS e aí levei bomba. Primeira fase da UFMG, bomba. Aí passei na privada lá em Linhares. E aí meu pai, ele disse que se arrepende muito disso, mas eu acho que foi a melhor coisa que ele me disse. Ele falou, que maravilha, meu filho, você pretende pagar a faculdade como? Eu odiei ele, falei, eu vou trabalhar, e ele realmente na época não tinha condições. Eu fui trabalhar em São Mateus, uma cidade vizinha a Linhares. Comecei, Carla, como auxiliar de pintura numa prestadora de serviço da Petrobras. E ao longo do tempo eu fui sendo promovido, aí depois fui por aqui, eles chamam de auxiliar de caldeiraria, auxiliar de soldagem, depois me levaram para o auxiliar de planejamento e virei técnico de planejamento. Foi quando eu comecei a ganhar uma graninha que dava para poder pagar a mensalidade da faculdade. E aí eu ia e voltava de São Mateus todos os dias. Só. Então a minha rotina era, eu levantava às 6 da manhã, o trabalho acabava às 5h30, às 5h45 saía um ônibus de São Mateus que a prefeitura pagava para vir até Linhares. Chegava na faculdade às 7 em ponto, muitas vezes com jaleco, fedendo. A faculdade terminava às 10h30, 10h45 o ônibus retornava para São Mateus, eu chegava meia-noite lá. E morava numa república com os peões da empresa. Então muitas vezes os peões tinham muita bebida dentro de casa, às vezes algumas prostitutas. Então o tempo que eu tinha era de meia-noite às 6 da manhã, no meio desse ambiente terrível. Nossa! Então para fazer a faculdade foi um rojão, mas eu tinha muita convicção do que eu queria. Eu conseguia enxergar o destino final. Então isso que tornou suportável aí esses 5 anos de faculdade. Que legal! E como é que foram os seus primeiros clientes? Olha, a história foi o seguinte. No último ano de faculdade, o Aclimar você conhece? Conheço. O Aclimar e o Leandro foram meus primeiros sócios. Olha como é que surgiu a
a minha advocacia empresarial. No último ano de faculdade, a gente começou a fazer aquele cursinho para poder passar na prova da OAB. Faltando 6 meses eu tinha conseguido juntar uma grana para largar o trabalho, pagar os últimos 6 meses de faculdade e só estudar. Para passar na nossa FATIC. E na época, eu não sei como é que estão os dados hoje, mas na época que a gente fez a prova foi em dezembro de 2005. Eu sou advogado desde dezembro de 2006. A OAB reprovava 96%, né? Então só 4 em cada 100 passava na prova. Eu digo que eu passei de primeira não foi por inteligência não, foi por necessidade. Que eu não podia ter outra opção, eu não ia ter dinheiro para continuar estudando ou para poder fazer concurso, etc. E eu falei com a Climar, falei assim, Climar, vamos montar um escritório? Eu com a cabeça nas nuvens e a Climar com os pés no chão. Então eu sempre tive pessoas que eram meio que meu alter ego e que complementavam essa minha ousadia. A Climar, eu puxando a Climar para cima, a Climar me puxando, a gente sempre encontrou um ponto de equilíbrio muito bom. Mas, Cleilton, 2 coisas. Primeiro, como é que a gente vai pagar o aluguel? Segundo, como é que quem vão ser os nossos clientes? Eu falei, Climar, Deus proverá, a gente vai se virar. Resumindo, eu convenci ele a alugar, tinha um prédio no centro da cidade, que estava sendo construído, o prédio Geraldinho, ali em frente ao mercado, era o prédio mais novo da cidade. Eu, ousado como sempre fui, eu falei, vamos para lá, vamos pegar o último andar, Climar, cara. Falei, Climar, nós não chegamos nem com 30 anos ainda. Quebrar é a melhor fase para quebrar. Não dá para quebrar com 50, 60. Então, menos de 30, ele topou. A gente tinha dinheiro para o aluguel do mês. Tá? Para pagar o primeiro aluguel. A sala imensa e tinha o meu computador em uma mesa, o computador da Climar em uma mesa e sem ar-condicionado. E Linhares sem ar-condicionado é uma aventura. Aí montamos o escritório e aí chamamos o Leandro para vir com a gente, que era o advogado mais experiente. Tinha 6 meses tinha 6 meses de experiência. Aconteceu óbvio, a gente abriu o escritório, sentamos na mesa e cadê os clientes? Né? Claro. O mercado hoje com 1.200.000, na época também já era saturado. E a Climar, e agora? E agora que a necessidade faz a gente se movimentar. Claro. Olha como é que eu fui para o empresarial, Carla. Aí o que eu comecei a fazer? O que eu faço até hoje, que é procurar saber quem é que está tendo sucesso em determinada área e modelar. Então lá na época eu peguei alguns advogados na cidade que eu falei, olha, esse tem sucesso, e ligava. E pedia para ir conversar. Muitos diziam não, obviamente as pessoas, gente nova, ninguém conhecia a gente. Umas 4 pessoas me receberam. E aí, 3 me deram o seguinte conselho, que é um conselho natural, que falava, olha, eu tenho que ter paciência, as coisas vão acontecer, vai fazendo certo. Você tem que plantar para colher, só que eu não podia plantar café para colher daqui a um ano. Eu precisava plantar alface para plantar hoje, sexta-feira, colher, porque o aluguel ia vencer no final do mês. Eu falava, cara, eu tenho 26 dias, 25 dias, vamos ser despejados. Um dos advogados falou assim, Cleilton, eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa que tenha giro rápido. O que no direito tem giro rápido? E aí um desses advogados pega e falou, Cleilton, olha, registro de marca. Registro de marca tem, verdade. Porque você vai entregar uma proteção real para o cliente, você entrega para ele o protocolo, ele vai te pagar. Falei, gostei. Então, assim, eu acabei indo para o empresarial mais pela necessidade. O que eu fiz? Comecei a entrar na internet e pesquisar todas as empresas da cidade que não tinham marca registrada. Ligava, não me interessa, não quero, bati com a pastinha na mão, de ônibus, porque ainda não tinha carro, nos meus primeiros meios de advocacia, bati na MVC Veículos, Fiat lá. Eu até agradeço muito ao Carlos, que é um colega nosso também de profissão, na época ele estava se formando em Direito. Foi bom porque ele estava na controladoria da MVC e estava se formando em Direito, então eu entendi a necessidade de proteger a marca. E aí eu falei, Carlos, a gente conseguiu uma reunião com ele, eu quero vender uma marca para a MVC, ele topou. Na época o nosso aluguel era R$850, eu vendi a marca 2. Respirei. O aluguel tá pago. O aluguel tá pago.
Então, esse foi o meu primeiro cliente Que e foi nesse segmento que eu comecei a atuar. E até hoje, Carla, a minha advocacia ela sempre foi pensada em produtos pontuais de giro rápido. Porque você sabe que o direito, para mim, o direito convencional, ele tem alguns problemas, né? O primeiro é realmente o tempo. Sim, sem dúvida. Então, é difícil você ver uma ação de um bom valor que não vai levar 18 meses, 24 meses ou mais. Ou mais até. O segundo é a instabilidade. Claro. Porque você, por mais competente que você seja, você precisa da interpretação de uma terceira pessoa para se convencer daquele direito que você está expondo. Né? E o terceiro é que a gente foi percebendo ao longo do tempo que o direito ele dá para a gente 1 milhão de ferramentas que não obrigatoriamente a justiça sem dúvida, para você resolver problemas. E no final, muitos dos clientes, principalmente na área empresarial, eles não querem resolver os problemas dele na área judicial. Porque a justiça não entrega para eles a solução na velocidade que eles precisam, com toda certeza. E eu digo que o empresário, mesmo quando ganha uma ação, ele perde. Porque, por exemplo, o cara é processado, uma ação trabalhista. Então eu digo que o bom advogado trabalhista, ou o bom advogado empresarial em qualquer área, ele não tem que ser fera de ação. Ele tem que ser fera em evitar com que a ação aconteça. Exato. Né? Porque acontece uma ação trabalhista. O cara entra lá pedindo 100 mil. O que acaba acontecendo? O empresário paga o honorário do advogado, perde tempo com reunião para poder fazer alinhamento, perde tempo com reunião para fazer alinhamento com testemunha, uma audiência, 2 audiências, a angústia do resultado, sai o resultado, ganhar uma ação. Olha que parabéns, ganhou a ação. Perdeu o honorário, tempo, né, instabilidade, etc. Então, sempre foi por esse caminho que acabei seguindo. Ah, que legal. E aí você comprou uma bis. Foi porque eu ia para o escritório de ônibus, exatamente. Eu ia para o escritório de ônibus, e aí ia bonitinho, de terno e tal, aqueles ternos que era o que o meu dinheiro podia comprar na época, e quantas vezes eu dentro do ônibus, às vezes chegava alguém ou alguma passageira, pastor, o senhor me abençoa. Por Deus, assim, pastor, o senhor me abençoa. Eu tô com um problema assim. Então eu falei, cara, ótimo, assim, algumas vezes eu entrava no personagem, não, Deus te abençoe, etc. Eu sempre gostei muito da leitura da Bíblia, mas eu falei, cara, eu preciso ser visto como advogado. Eu preciso, porque eu sempre acreditei muito que, apesar de muita gente achar ruim dizer isso, mas para mim imagem conta e conta muito. Sempre conta, né? Sempre. Tem uma entrevista, Carla, de uma mulher que eu sigo, que eu adoro o perfil dela, que é a Lara Nesteruk. E aí tem uma hora que, no podcast, o cara pergunta para ela, fala assim, Lara, imagem ajuda a ganhar dinheiro? Ela, indiscutivelmente sim. Claro que sim. Né? Porque ela fala, a não ser que você seja uma pessoa extraordinária, igual no nosso ramo, a gente não pode ir para o fórum de camiseta, apesar de alguns colegas fazerem isso, né? A não ser que você seja uma pessoa extraordinária, como, por exemplo, na penal, o Cacai, a maioria de nós somos ordinários, a maioria de nós somos a média. Sim. Então, quem é a média precisa fazer o máximo possível daquilo que é possível ser feito. Então, quando você faz isso, você começa a ter alguns diferenciais. Só que, voltando para a questão da bis, aí eu falei, eu preciso ser visto como advogado e preciso ter um veículo para pelo menos não pegar ônibus. Aí com esse dinheiro que sobrou de pagar um aluguel, o aquele mal falou, não, nós vamos guardar para pagar no mês que vem. Eu falei, não, se eu conseguir esse cliente, nós vamos conseguir outro. Dá para eu dar uma entrada numa bis usada, R$500, foi a parcela da primeira prestação. E vocês compartilhavam a bis? Não, o Aclimar já tinha um unozinho dele já, o Aclimar sempre foi financeiramente organizado, e aí eu comecei a vir de bis e as coisas foram prosperando. E tem mais alguma história desse início de carreira que te marcou? Carla, eu acho assim, esse galgar ele foi acontecendo mesmo para mim ao longo do tempo. Claro. Não deixou de ser verdade o conselho daqueles outros advogados que me disseram que precisa ter paciência. E para mim essa é uma realidade que hoje os colegas que estão entrando não têm. Ou às vezes até aqueles que têm muito tempo de estrada
ficam patinando justamente por isso, porque não tem a paciência de focar num segmento, no resultado, fica olhando muito para o lado. Né? Então, assim, eu vou para esse segmento. A Carla está ganhando muito dinheiro com direito marítimo e LGPD, vou para lá. Ah, não é exatamente a mesma coisa que eu quero, tem gente ganhando muito dinheiro com penal, vou para lá. Então você fica drenando muita energia, entende? Então, eu acho que as coisas foram assim. Trazendo uma história de quando eu tinha... Acho que eu estava com 4 anos de advocacia. Dr. Wesley é um juiz muito respeitado lá na cidade, muito querido pelos advogados. Sim. E ele atua na área de direito do consumidor há muito tempo e conseguiu, inclusive, trazer algumas regulamentações para que o próprio mercado passasse a respeitar mais as questões de consumidor. E aí tem uma história muito engraçada, eu não vou falar o nome do colega, mas você conhece. Você vai se lembrar que na época, ali em Linhares, onde é a farmácia indiana, era Casas Bahia. Sim, era sim. Casas Bahia. No último dia da Casas Bahia, a Casas Bahia fez um saldão e aí colocou um telefone com ramal, esses telefones com ramais da Intelbras para poder vender. Vendeu para uma cliente. Essa cliente chega em casa, bota o telefone para funcionar, o telefone não funciona, ela chega no outro dia e volta lá na Casas Bahia para poder devolver. Aí tinha só uma portinha que você abre a janelinha ali, aí o cara falou, ó, entra em contato com assistência técnica. Ela entrou em contato com assistência técnica, a assistência não resolveu, ela entrou com ação. Juizado Especial de Linhares, Dr. Wesley. A Intelbras liga pra gente poder fazer a defesa. Eu li o caso, eu falei assim, Intelbras, olha só. Eu não sei se vocês sabem, mas em Linhares a gente tem condenações consideráveis em relação ao direito do consumidor. Se me apresentar aqui uma proposta de R$300, eu não vou nem apresentar, que eu vou passar em vergonha com o juiz. Cleiton, mas qual é a proposta? Eu falei, apresenta uma proposta de pelo menos uns R$3.000. E aí, não, mas 3 mil, ela pagou 300, 10 vezes o valor do telefone. Eu falei, ó, pode ser pior, não estou vendo muita defesa em relação ao caso, mas vocês que sabem. A gente foi para a audiência. Chegou na audiência, e aí a hora do cliente precisar confiar no advogado. Esse colega nosso estava com a cliente, e ela estava com toda a razão, até certo ponto, e você vai entender por quê. Ela chegou e falou, doutor, aconteceu isso, fui lá, não me deram assistência nenhuma. No outro dia abriu só uma janelinha, o telefone não funciona. Então ela falou assim, porque eu tenho proposta, eu falei, excelência, a proposta de R$300 eu estou apresentando porque a empresa me passou, mas eu me sinto até envergonhado. Ele falou, Cleiton, é isso que eu lamento, depois as pessoas reclamam que eu dou condenações altas. Porque o que custava, ele com toda a razão, o que custava prestar assistência, dar um outro telefone, vou estar demonstrando aqui que entrou em contato. E aí a gente dá R$5.000 não resolve, dá R$10.000 não resolve, eu vou condenar em 20 mil. Processo ganho, né? Até a cliente querer falar. Você sabe que tem cliente que fala, eu preciso falar com o juiz. Sim. Eu quero falar com o juiz tem que me ouvir. Tava ganho o processo. Ela com o advogado dela, pois é, doutor, me desrespeitaram, eu levei, inclusive o telefone está aqui. Aí ela pegou o telefone e botou sobre a mesa. Quando ela botou, falei, o processo está perdido, eu vou tentar minha última cartada. Eu falei, excelência, pela ordem. A gente está até agora só se baseando no que ela está dizendo. Ela está dizendo que o telefone está com defeito, etc. Mas a gente... Vamos testar. Vamos testar o telefone, porque já que ela trouxe o telefone, vamos testar esse telefone. Né? E quem estava como preposta comigo era a minha secretária. A minha primeira secretária. Aí ela falou assim, Cleiton, é o mesmo telefone que a gente tem lá. Esse telefone ele tem 2 chavinhas para poder ligar. Aí o juiz, doutor F. falou assim, Cleiton, vai mesmo testar? Cheio de gente aí fora, mas tudo bem. Se é bom que até confirma e justifica a condenação que eu vou dar. Beleza. Ele botou para carregar um pouco o telefone, tirou a linha do telefone do fórum e botou no telefone fixo. Aí o telefone fez assim, ó, pim! Aí ela, esse barulhinho aí ele não tinha feito antes. Rapaz, o nosso colega pegou e fez assim, ó. Pronto, acabou o processo. Quis falar. Aí, Carla. Eu preciso falar. Aí,
O juiz pega e falou com o nosso colega advogado. Falou assim, doutor, qual é o seu celular? Aí ele, 99 alguma coisa, 99 alguma coisa. Aí ele pega o telefone, liga, o celular dele na mesa. Aí, doutor Wesley, atende aí, doutor. Ele atende o telefone, doutor Wesley. Tá funcionando? Ele, infelizmente, sim, excelência. 20 mil voando, porque o cliente queria falar e o advogado não falou, cara, deixa o rojão comigo, entendeu? Já ganhou, acabou, enfim, então a advocacia tem disso. Nossa senhora, essa foi realmente muito boa, hein? Depois eu te conto quem foi o colega. E hoje você tem um escritório grande, já mudou de escritório e tudo mais. Já, e as coisas foram dando certo, cara, porque na época, eu, Aclimar e Leandro, eu acho que foram algumas decisões corretas que a gente foi tomando na base. Então, o que a gente fez? A gente tomou a decisão de cada um atuar no segmento para que a gente não precisasse, para que a gente realmente abrisse várias frentes de trabalho. Uhum. Porque se fosse todo mundo por empresarial, talvez a gente ia dividir forças em vez de unir. Uhum. O Leandro foi para penal e hoje continua como um grande advogado criminalista. Sim. O Aclimar foi para trabalhista e previdenciário, com muito sucesso na área. E eu fui para empresarial. O escritório começou a crescer, né? E aí foi outra coisa que eu também sempre pensei. Não só para a sociedade, mas para a contratação, eu sempre contrato pessoas com perfis muito diferentes, para que eles possam se complementar. Uhum. Então, lá no escritório, ninguém é igual a ninguém, né? Eu faço muita questão de fazer isso para que os perfis se complementem e haja uma interconexão boa. Então, eu, Aclimar e Leandro, somos muito diferentes um do outro. O Aclimar foi fundamental para que ele pudesse... Era como se eu e Leandro fosse passando o trator para ir arando a terra e o Aclimar atrás plantando, preparando o solo direitinho, colocando os fertilizantes. Então eu e Leandro ia para a captação e o Aclimar ficava mais na questão de organização e gestão do escritório. O escritório começou a crescer, porque a gente batia na porta mesmo, ligava, enxergava oportunidades. Começou a crescer, só que aí veio o problema do crescimento, que foi qual? A gente estava numa mesma sala, com uma mesma recepção, e aí começou a acontecer o seguinte. Um cliente meu, empresário, estava sentando numa cadeira ao lado de um cliente de Leandro, que era do penal. Uhum. E ao lado de um velhinho fazendo aposentadoria. Então, os clientes começaram a se sentir desconfortáveis entre si, sabe? Eu falei, olha, a gente precisa de um espaço maior, reformar o escritório. Claro. E aí, com toda razão, eles me disseram, Cleilton, olha, pra gente não vai fazer diferença nenhuma a estrutura de escritório, porque o meu cliente não depende do escritório. E aí foi quando eu falei, olha, então eu vou precisar seguir carreira solo, porque eu estou pensando em mais e eu quero, ambicioso, no bom sentido da palavra que sou, eu falei, eu quero mais. E eles aceitaram numa boa, a gente tem excelente relacionamento, sou padrinho do filho do Aclimar. E aí foi quando eu falei, eu vou montar meu escritório. Para montar o meu escritório, Carlos, o novo escritório que eu tenho, isso já vai para 10 anos, foi a mesma coisa que montar o primeiro. Uhum. Eu pedi para fazer um projeto, o projeto ficou lindo, eu não queria mexer em nada, mas eu não tinha dinheiro para bancá-lo. De novo, fui com a cara e com a coragem, e eu me lembro bem que na época uma pessoa que estava muito próxima a mim, que não está mais hoje, que ela me disse o seguinte, ela falou assim, olha, a sua vaidade vai te matar, o seu ego vai te matar. Foi essa frase que me fez me afastar um pouco dela e a gente também seguir caminhos diferentes. Mas eu tinha certeza que não era pela vaidade, eu tinha certeza que era uma visão muito clara e definida do que eu queria. Né? E aí eu montei esse escritório, na época eu chamei um brilhante estudante que hoje está comigo até hoje, que se tornou um brilhante advogado, que é o Dr. Gabriel. Então ele ainda era estudante, e que ele tinha as características que o Aclimar tem, e que são características que eu preciso, né, que de alguém que um pouco mais pé no chão, mais organizado e etc. Enfim, daquele ponto até hoje,
a gente foram mais 11 contratações e nós somos 12 total no time, no escritório. Então as coisas têm acontecido bem lá pra gente. Que legal. E conta então pra gente aí mais alguma história que você tenha passado com um cliente ou com um juiz que te chamou a atenção nesse tempo aí. Carla, o que eu venho percebendo assim, tanto com clientes quanto com juiz, eu percebo muito que ou as histórias se tornam engraçadas, ou as questões tornam-se um resultado positivo ou não, depende muito do grau de comunicação que você tem com o cliente e quanto você consegue se calibrar com ele. Eu digo que, eu acho que uma carreira de sucesso, em qualquer segmento, você constrói ela melhor se você tiver um bom poder de comunicação. Eu sei que falar isso hoje, com as paixões políticas que a gente está, todo mundo acaba te colocando dentro de um quadrado, né? Ou você é petista ou você é bolsonarista. Mas trazendo para a situação atual, uma das razões pela qual o presidente da República não foi reeleito foi a comunicação dele. Eu trago muito isso para o direito. O que faz a gente ter um resultado, boas histórias ou não, é muito o poder de comunicação que a gente tem. O que a gente faz muito lá no escritório, Carla? O que é uma preocupação muito grande que a gente tem? É como a gente se relaciona e se comunica com o cliente. E para isso a gente percebe que cada vez mais a gente precisa entender tanto de outras áreas quanto de direito. Né? É exatamente o que você está fazendo aqui agora, um programa de comunicação para o público em geral, para que as pessoas possam entender um pouco mais do outro lado da advocacia, que não só aquele método rígido. Então, uma das coisas que a gente percebe que acaba gerando muitas coisas engraçadas é quando você consegue fazer a calibração do cliente. Por exemplo, eu gosto muito das técnicas de PNL, Programação Neurolinguística. E aí você consegue mapeando os perfis de cliente. Tem um mapeamento que eles chamam que é quando o cliente é auditivo, sinestésico ou visual. Ou quando ele está nesse perfil comportamental. O que acontece muito em questões de família? Que acabam gerando muitos casos engraçados. Geralmente a mulher ou o homem, quando vai fazer o divórcio, eles estão muito sinestésicos. O que é isso? Qual a diferença do sinestésico e auditivo visual? O sinestésico é a pessoa de sensações. Então ela fala com você pegando, é aquela pessoa que fala te abraçando. Como é que você tá, Carla? Tudo bem? Sua mãe, seu pai, te vi pequena e tal. Essa pessoa, esse cliente, se você não atender ele da mesma forma, ele acha que você não é um bom advogado, que você não está dando atenção, que você só está preocupado com o dinheiro dele. O cliente visual, ele é o oposto. Ele odeia quem fala pegando. E como a própria palavra fala, ele valoriza o visual. Então, se ele chega no escritório de advocacia e vê minha gravata torta, papel pela mesa, ele demora para me ouvir, porque ele fica avaliando. Rapaz, esse advogado não é bom, não. Desorganizado. Cria ruídos na comunicação. Cria ruído até ele conseguir me ouvir, para ele... Olha que coisa doida. Para me ouvir, ele precisa me ver bem. Né? E o auditivo é aquele que corta reto. Né? Aquele que... ele já chega falando assim, doutor, eu quero fazer o divórcio, mas antes de você falar qualquer coisa, eu quero saber quanto é o preço. E esse cara, se você trata ele igual sinestésico, já era. Ele vai falar advogado enrolado, porque ele vai começar. Se ele falar, não, rapaz, senta aqui, toma um café, me fala da sua mãe, o cara não consegue falar. Você, advogado, vai me meter uma facada. Então, a gente vê que chegam muitos clientes de casos engraçados, assim, a gente primeiro calibra, geralmente eles vêm dos sinestésicos, né? E o que a gente percebe muito lá? E uma das coisas que a gente percebeu muito, Carla, é que dificilmente os divórcios, a Tayane está na área de família, dificilmente os divórcios acontecem por infidelidade. Né? A maioria das pessoas acham que a principal causa é infidelidade, não é. O que causa o divórcio são uma série de situações e uma delas é a falta de comunicação, que é o que a gente está falando que é o sucesso para tudo. Né? As pessoas hoje estão muito em rede social ou muito comparativas, você chega em casa não dá atenção à mulher, filho e vice-versa. E a grande maioria delas a gente percebe que que os divórcios são pedidos por mulheres. Homem é acomodado. Homem, o seu relacionamento está ruim, ele deixa tocar e etc. Então a gente pega muitos casos divertidos mais na área de família mesmo. E você é super atuante nas redes sociais também, né? Conta pra gente aí como é que esse mundo virtual aí, porque
também você tem outra característica, sempre antenado. Então, você está falando do sinestésico, eu digo que o metaverso e as experiências em outras dimensões cada vez estão mais perto disso, né? De sensações. Mas como é que é essa atuação na rede social? Como é que você vê esse papel do direito nas redes sociais? Ô, Carla, eu acho que hoje, para mim, a ferramenta de rede social, ela é indispensável. Ela é indispensável, porque a rede social, quando ela é bem utilizada, ela coloca você em lugares que dificilmente você conseguiria chegar. Agora, essa ferramenta ela precisa ser muito bem utilizada. O que eu volto a falar e, de novo, eu trago o assunto para a comunicação. Eu preciso primeiro entender o que eu quero comunicar e para qual público eu quero chegar. As pessoas investem milhões em marketing e propaganda. Você pega aí, imagina quanto custa 30 segundos do horário nobre da Globo no Jornal Nacional ou na novela. As pessoas pagam milhões para isso, para poderem ser vistas. A rede social dá pra gente essa mesma visibilidade, a depender do ponto e da técnica que você tiver, para o público que exatamente você quer chegar, gratuitamente. Exato. Ou uma fração desse custo, muito pequeno desse custo. Então, para mim, a rede social, ela é, primeiro, uma ferramenta de informação muito grande, que faz a gente, como advogado, cumprir o nosso papel social, Sim. de informar as pessoas os direitos que ela tem. E o segundo é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta para que você possa ser melhor visto pelo cliente, ele possa tomar melhores decisões sobre você. Porque qual é o nosso papel como advogado, na maioria das vezes? Dentro de um tribunal, dentro de uma sala de escritório, do qual você hoje, no mercado altamente competitivo, com 1.200.000 advogados, depender puramente de indicação, eu vou voltar para o Cleito de 15 anos atrás lá, que estava preocupado de pagar R$900 de aluguel, entende? Então, hoje, para mim, a rede social é uma grandíssima ferramenta para me colocar nos locais aonde eu quero chegar. De novo, qual é o erro que eu vejo? Muita gente faz isso sem método nenhum. Então, quando você vê a minha rede social, eu sempre faço um planejamento nela. E às vezes eu vejo muitos colegas errarem com isso pela falta de planejamento. Fazer a postagem do que dá na cabeça na hora. Na hora. Qual é o planejamento que eu faço? Da domingo, em vez de assistir Caldeirão com Hulk, ou Domingão com Hulk, eu pego e faço o meu planejamento da semana de várias coisas, uma delas de rede social. Então, você geralmente vai ver esse padrão na minha rede social. Segunda, você vai ver alguma postagem mais de poder ou imponência, força, motivação, etc. Terça, quarta e quinta, até meio-dia, conteúdo. Se eu postar alguma coisa quinta à tarde, eu já vou estar desacelerando. Sexta, eu não vou colocar conteúdo nenhum, nem sábado, nem domingo. Às vezes eu vejo colegas publicando conteúdos extraordinários, sexta-feira, 6 horas da tarde. Cara, quem é que quer ouvir, Vinícius, advogado, falando de registro de marca às 18 horas de sexta-feira? A menos que tenha acontecido algo extraordinário. Isso aí, perfeito. Que né, como é que eles falam? Que é a pauta quente. A pauta quente. Você não pode perder o time. Né? Aí eu acho que vale a pena. Mas eu acho que vale a pena você entender o público para quem você está falando, para você ir se adaptando a ele. Né? E eu também, assim, eu também não me preocupo em, assim, eu preciso postar alguma coisa hoje. Eu preciso postar algo que seja relevante. Se eu não tiver nada de relevante, eu passo tranquilamente 3, 4, 5 dias sem postagem nenhuma. Ao contrário do que a gente tem visto. O pessoal tem virado realmente TikToker jurídico e eu não consigo enxergar, pelo menos para o meu público, meu tipo de cliente, se isso me traria algum cliente, se isso me traria alguma reputação ou algo que realmente eu quero. Então é por isso que precisa de planejamento. Né? Legal. E antes da gente chegar no nosso bate-bola final, conta aí como é que você foi parar no parapente. Rapaz, tá nas nuvens. Eu morro de medo daquilo. Carla, você sabe que eu entrei no parapente por medo de altura. É mesmo? Eu tava começando a ter fobia de avião. Culpa do meu pai. Meu pai não viaja de avião. E eu comecei a ter fobia de avião. Eu tenho uma teoria.
não resolve ter medo ou fobia, nada. Se você quer chegar no lugar, entra lá e acabou, resolve, pronto. É verdade. Cara, e eu acho que os pilotos também não ajudam, Carla, porque você está num avião, quando você chega em altitude cruzeiro, o piloto, atenção, aqui é comandante Magalhães, nós estamos a uma altitude de 15 mil metros de altura, temperatura externa menos 45 graus, voando a 950 km por hora. É para me tranquilizar que você está falando, é para dizer que está tudo bem. Né? E avião tem tudo para dar errado, porque é mais pesado que o ar, o motor funciona em explosão e foi inventado por um brasileiro, então então para mim é problema, mas enfim. Aí eu comecei a fazer terapia com um terapeuta que é no segmento de terapia cognitiva comportamental. Uhum. Então ele não fica indo lá nos seus traumas para saber que o problema foi sua mãe. O problema é esse, o comportamento que você precisa utilizar é esse. Então, na comportamental, você começa a encarar os seus medos de forma gradativa. E aí eu comecei a olhar de um andar para baixo, do 8º andar para baixo. Um dia eu vejo um amigo meu tirando uma foto que estava praticando parapente. Curioso que sou, fui lá ver e vi que a aula era o seguinte, Carla. A aula, ela era, você passava 6 meses no solo, só treinando com parapente, para depois você efetivamente decolar. Uhum. E aí como é que você decola? Também era gradativo. Você primeiro começa no chão, depois você salta da altura dessa mesa para o chão, da altura desse prédio para o chão, quando você vê, você está na rampa. Então foi assim que eu entrei no parapente. Hoje, para mim, é uma ferramenta, é um hobby que me... todo advogado precisa de uma válvula de escape. E eu trago muitas coisas do parapente para o meu cotidiano na advocacia. Legal. Porque me faz enfrentar o medo o tempo inteiro, porque a decolagem é você estar diante do precipício. A minha decisão é dar um passo em frente, né? Então tem que me jogar no precipício, o que acaba sendo antinatural. E enquanto eu estou em voo, ele me traz muito para o momento presente. Porque se eu não estiver ali, focado 100% ali, eu vou cair. Eu efetivamente posso morrer. Então, para a advocacia, eu acabei trazendo muito disso, porque a advocacia cada vez mais exige presença. Exige a presença com o meu cliente, exige a presença com a minha equipe, enquanto eu estou liderando ela, exige a presença de conseguir entender para onde o mercado está apontando e tomar melhores decisões, porque senão, de novo, a gente fica patinando para qualquer lugar. Então, para mim, o parapente me traz muito isso. Que legal, que bacana. Agora a gente vai para um momento assim, um bate-bola. Eu falo e você me diz o que vem à cabeça. Fechou. Nunca diga para um advogado. Não vou pagar seus honorários. Faz um desconto dos honorários. Alvará é? Vixe, felicidade, alegria. Justiça é? Necessidade, sem dúvida nenhuma, Carla. Necessidade que precisa ser cada vez mais difundida entre todos. E eu acho que o nosso papel como advogado é trazer isso para a sociedade de todas as formas que a gente puder, seja com conteúdo na rede social, seja como podcast como esse agora que você está fazendo, ou seja, quando for inevitável, utilizar realmente as vias judiciais para isso. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico, totalmente digital. Audiência presencial ou virtual? Online, nunca mais eu quero ir para presencial. Eu salvo assim, mas não é a minha área. Eu acho que os júris, as audiências penais, ela precisa da presença. Porque eu acredito muito nessas questões de energia. A gente sabe que muitas vezes o que é julgado num tribunal não é só o crime, é a performance do advogado, do promotor. Então isso conta muito. Então, online pra gente, para quem está na área penal, presencial. O que mais te irrita num processo? A demora. Essa é unânime aqui, viu? O que você diria para quem diz que advogado tem vida fácil? Bora junto, vamos trabalhar junto. Passa um dia com a gente. O que fazer quando a liminar chega às 6 horas da tarde, numa sexta-feira? Jesus, sextou, cara! Sextou total. Cleilton, se não fosse advogado, seria? Nossa, que boa pergunta. Boa pergunta, Carla. Eu gosto tanto do que eu faço,
E eu sou contra o plano B. Se você estabelecer um plano A, ele tem que dar certo, você tem que fazer até ele dar certo. Mas respondendo a sua pergunta, talvez, sei lá, marqueteiro. Boa. Cleilton, muito obrigada. Olha, já vou deixar aqui o convite para vir outras vezes. Venho com toda certeza, quantas vezes chamar, cara. Temos bastante assunto, certeza. Obrigada pela presença. Obrigado, foi um prazer, cara. Adorei. E para vocês, lembrando, mais uma vez, o nosso patrocinador, agradecer a OCB do Espírito Santo e não deixe de compartilhar, se inscrever, curtir. E se tiver uma boa história, comenta aqui embaixo. Quem sabe você também não aparece aqui. Até a próxima!